Pessoal, apenas uma breve atualização de toda a situação que nós estamos vivendo. Hoje, no Brasil, nós tivemos o nosso maior aumento do número de mortos por conta do vírus. Você sabe qual é o nome, mas eu não posso falar. Isso aí você já sabe. Nós saltamos de 57 mortos para 77. O dia ainda não acabou. Eu estou gravando esse vídeo, agora são 6 horas da tarde. É possível que às 8 horas, quando esse vídeo for ao ar, ou no momento que você estiver vendo esse vídeo, esse número já tenha ultrapassado a casa dos 80 mortos. Essa é uma situação delicada, a quantidade de mortes saltou de 57 para 77 no dia de hoje. De ontem para hoje, um aumento de 20 mortos. Essa é uma situação séria, por mais que Bolsonaro e seus aliados queiram brincar, queiram menosprezar a situação, nós estamos falando de vidas. 77 famílias tiveram seus entes queridos mortos em decorrência disso. Não vamos fazer como Bolsonaro, que menospreza a vida das pessoas, que desdenha principalmente da vida dos mais idosos, como Bolsonaro, Roberto Justus, Luciano Heng, o dono do Madeiro e esses outros empresários. Nós temos que ter muita consciência nessa situação, nós temos que ter muita inteligência e muito cuidado para evitar que nós possamos ser agentes contaminadores dos nossos entes queridos. Então fique em casa, tome cuidado com o que nós estamos vivenciando, que tudo isso é muito sério. Bolsonaro e os governadores, eles entraram em uma rota de colisão, porque Bolsonaro defende um ponto, os governadores defendem outro ponto. E pelo fato de Bolsonaro querer provocar uma confusão, para ter alguém sempre para antagonizar, ele está optando por esse lado da economia, gerando caos, gerando confusão, e vai ser culpado. A culpa das mortes do vírus que nós estamos vivenciando é de Bolsonaro, porque ele não está cumprindo com as boas práticas internacionais que falam que nós precisamos nesse momento ter isolamento. Nós vamos ter impactos econômicos, sim, nós vamos ter impactos econômicos, mas Bolsonaro, ao invés de estar pensando em medidas para reduzir os impactos econômicos, ele está adotando medidas para aumentar a quantidade de cadáveres no nosso país. É isso, esse é o objetivo de Bolsonaro, é isso que ele quer com toda essa confusão. Ele quer jogar a culpa da crise econômica nos governadores, porque ele encontra nessa possibilidade do vírus, nessa crise viral que nós estamos vivendo, um bode expiatório, uma desculpa para o pífio desempenho econômico que nós tivemos em 2019 e vamos ter em 2020. Nós já teríamos um crescimento ridículo em 2020 caso nós não tivéssemos essa crise. Antes mesmo de toda essa situação, já era falado de 1,4%, um crescimento muito baixo, e agora nós vamos ter recessão. A crise vai passar, a crise do vírus vai passar, mas a crise econômica vai permanecer. Então Bolsonaro, ele quer jogar a culpa nas costas dos governadores. Bolsonaro não é um líder, não vai se comportar como líder, e ele está deixando um vácuo de poder. E você sabe que na política, eu já tenho dito para vocês há um bom tempo, não existe vácuo de poder. Se há um espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Por exemplo, o governador João Dória. A esquerda não tem um candidato, não há um político de esquerda que seja o anti-Dória. Eu coloquei isso no meu Twitter, se você quiser, anti-Bolsonaro, perdão. Eu coloquei isso no meu Twitter, se você quiser seguir lá, é @profileooficial. Muitas pessoas falaram que Ciro Gomes é esse anti-Bolsonaro. Não, Ciro Gomes está tentando ser. Ele quer se posicionar, mas falta a Ciro Gomes uma estrutura que possa projetá-lo para ser. E quando eu falo de estrutura político-partidária, principalmente estrutura partidária, e um palanque com o qual ele possa subir e se posicionar contra Bolsonaro. João Dória tem o PSDB, que é um partido estruturado, e principalmente ele é governador do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais rico e é, na visão de muitas pessoas, o estado mais importante da União. Então isso dá a João Dória uma projeção muito grande. O que ocorre em São Paulo vira notícia no resto do país. Então o João Dória, ele tem esse palanque, mesmo ele sendo do estado de São Paulo, ele influencia os outros estados, influencia os outros governadores. Então ele tem conseguido ocupar esse vácuo deixado por Bolsonaro, deixado pela esquerda. Mas, como eu falei, há um vácuo de liderança nesse momento, porque Bolsonaro quer apenas brigar com os governadores preocupados, porque os estados eles também têm seus problemas, eles sabem que se nós tivermos muitas mortes nos estados, a culpa vai cair em cima dos governadores. Então o que eles estão tentando fazer? Contingenciar e brigar com Bolsonaro nessa disputa que todos nós iremos perder. Então os governadores, eles acabaram isolando o Bolsonaro, eles
Eles estão criando uma frente única dos governadores, tiveram uma reunião ontem e praticamente isolaram Bolsonaro. Os governadores defendem o isolamento, Bolsonaro defende a questão econômica. Isso você já sabe, e nesse meio entre governadores e Bolsonaro há uma enorme disputa de narrativas na internet, nas pessoas, cada uma tentando defender o seu lado. Mas nós sabemos que se nós entrarmos nessa briga, nós vamos perder. Não podemos entrar no jogo de Bolsonaro. Muitas pessoas já perceberam que nós não podemos retrucar Bolsonaro nos parâmetros que ele quer dar. O que nós precisamos fazer é cobrar liderança de Bolsonaro, porque há um vácuo de poder e esse vácuo começa a ser ocupado por aquele que é hoje, eu posso dizer, o presidente do nosso país. Aquele que de fato manda, aquele que de fato pensa no nosso país, que é Rodrigo Maia. A entrevista de Rodrigo Maia não foi uma entrevista direto para o Globo News, mas foi transmitida pelo Globo News hoje à tarde. Não sei se passou em outros canais, eu vi pelo Globo News. Foi uma entrevista muito boa, uma entrevista coletiva, e Rodrigo Maia, ele falou tudo aquilo que nós estamos querendo. A população brasileira queria ouvir. Rodrigo Maia foi e falou. Ele falou sobre as mortes das pessoas, ele falou que é muito sério, nós precisamos cuidar das pessoas para que nós não tenhamos picos de contágio, picos de pessoas doentes, porque vamos sobrecarregar o sistema de saúde. E aí o que pode acontecer? Além do coronavírus, enfim, eu não poderia falar, mas acabei falando. Então, além desse vírus, nós temos outras situações de pessoas indo para os hospitais, acidentes, infartos, AVCs, outros problemas. Então, nós podemos ter uma crise do sistema de saúde muito alta. Então, nós precisamos fazer com que esse número de contágio, de contaminados, ele se espalhe ao longo do tempo. Entretanto, nós também temos um problema econômico. Nós temos que amenizar os impactos econômicos. Nós temos que preservar os empregos, nós temos que preservar os mercados, nós temos que até mesmo tentar preservar ao máximo o mercado financeiro. E Rodrigo Maia tem tentado, pela coletiva de imprensa que ele deu hoje, encontrar soluções em conjunto. Então ele falou, nós precisamos cuidar da vida das pessoas, mas sem nos descuidarmos do ponto de vista econômico. Então é muito importante que a gente pense situações em conjunto. Então ele foi e tentou trazer Bolsonaro e os governadores e todos os poderes para perto de si, falando, essa é uma decisão em conjunto, essa é uma decisão que passa por todos os poderes. Em nenhum momento ele atacou o Bolsonaro, pelo menos não diretamente, sempre dando um recadinho aqui, um outro recado ali. Mas hoje no nosso país, quem é um estadista de verdade é Rodrigo Maia. Ele que está tentando apaziguar, ele que está se colocando e se portando como um líder da nação. Está pensando em maneiras para conter a crise, a onda de desempregos que nós podemos ter. Então ele falou de dar um voucher de R$500 para os trabalhadores informais, para que os trabalhadores informais possam ter renda e dessa forma possam consumir. Está pensando em linhas de crédito também para as empresas, principalmente para as pequenas empresas, para que elas não percam os seus funcionários, para que elas possam manter o seu corpo, o seu quadro de funcionários. E ele mesmo falou, se em 2008 o Estado ele ajudou o sistema financeiro na crise de 2008, agora chegou a vez do Estado ajudar as pequenas empresas, a ajudar a sociedade, a ajudar os trabalhadores. E nós temos que trabalhar em prol disso, todos nós unidos. Ele falou como um grande estadista. E se Bolsonaro está com medo de João Dória, eu até mesmo falei isso no meu Twitter, ele está com medo da pessoa errada. Porque quem ameaça Bolsonaro hoje, ocupando o seu cargo, é justamente Rodrigo Maia. E olha só o que pode acontecer. Rodrigo Maia ele só tem mais esse ano. Não é previsto uma reeleição de Rodrigo Maia como sendo presidente da Câmara. Ele não pode fazer isso. Mas já há uma mexida nos pauzinhos para que ele possa ser reeleito mais uma vez como presidente da Câmara. E se ele continuar desempenhando esse papel, pode ser que ele consiga prolongar o seu mandato, mudar a legislação para que ele possa ser novamente o presidente da Câmara. E no atual estágio que ele está, ele é o único que está pensando no Brasil de um modo mais holístico. O que significa um pensamento mais holístico? Um pensamento que considera todas as frentes. Ele até mesmo falou do isolamento vertical que foi falado por Bolsonaro. E a resposta de Rodrigo Maia foi excelente. Ele falou assim, o isolamento vertical hoje, ele não é viável, mas não podemos descartá-lo. Nós temos vários problemas com o isolamento vertical, porque o isolamento vertical, o que é? Você isolar apenas os idosos. Ele falou assim, as camadas mais altas, elas conseguem fazer isso.
Os idosos hoje já estão mais ou menos isolados, esse problema já está resolvido nas camadas mais altas. Só que como que nós vamos fazer isso nas comunidades? Com as pessoas mais desfavorecidas. Ele não fala pobres em nenhum momento. É fantástico o discurso de Rodrigo Maia. Ele é muito esperto, muito habilidoso na comunicação. Nós não conseguimos fazer isso nas comunidades, nas camadas mais desfavorecidas, porque você mora numa casa com 5, 6 pessoas, como que você vai isolar essa pessoa idosa? Não tem jeito, então nós precisamos, nesse primeiro momento, controlar a disseminação do vírus, fazendo o isolamento, em paralelo, pensando em políticas para atenuar os efeitos econômicos, e dessa forma nós vamos ter tempo para pensar nos impactos que o vírus vai causar, porque o vírus é novo. Bolsonaro fica falando que é uma gripezinha, Bolsonaro é um irresponsável, ele brinca com as vidas humanas. E o ministro da Saúde é também um responsável, é um covarde que está tirando o seu posicionamento para se alinhar politicamente, o seu discurso para ficar um discurso alinhado com o Bolsonaro, porque ele está com medo de ser demitido. E ele tomou uma enquadrada do Carluxo nos últimos dias, então ele está alinhando seu discurso, falando que o isolamento é um isolamento, foi precipitado. O ministro da Saúde, ele é um covarde, nós não sabemos o real impacto do vírus, porque ele é um vírus novo. Ah, mas ele já tinha lá no cachorro, sim, mas o vírus sofreu uma mutação e agora, por isso que eles chamam de novo C-vírus, porque ele mudou. Há uma mudança. E agora nos Estados Unidos nós estamos vendo pessoas abaixo de 60 anos, ou seja, fora do grupo de risco, tendo vários problemas, sendo internadas, utilizando as UTIs, porque o vírus lá também está sendo bem agressivo com a população americana. Nós temos que olhar para os Estados Unidos, temos que olhar para a Itália, para a China, para o resto dos países e ver como que esse vírus pode se comportar no nosso país. Mas nós precisamos esperar, não podemos tomar medidas precipitadas relacionadas ao contágio, porque nós não sabemos como esse vírus vai se comportar aqui no nosso país, porque é um ambiente completamente diferente. Nós temos as favelas, nós temos as comunidades carentes, nós temos uma pobreza muito grande, nós temos 1/4 da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza, 12%, em torno ali de 10, 12% vivendo na extrema pobreza. Então nós temos muitos problemas endógenos, nós temos também outras doenças. 48% da população brasileira não tem coleta de esgoto, então é um cenário muito diferente e por isso que nós precisamos ter cautela. Não sabemos o que pode acontecer no Brasil. É esperado um comportamento semelhante, mas aqui nós não sabemos de fato o que pode ocorrer. Por isso que o próprio Rodrigo Maia defendeu o isolamento e falou assim, nós precisamos pensar em medidas para atenuar os impactos econômicos e esperar para testes com medicamentos, esperar outras medidas, ver o que os Estados Unidos estão fazendo do ponto de vista econômico para atenuar os impactos. Os Estados Unidos estão dando dinheiro para as pessoas. Os Estados Unidos está fazendo um pacote absurdo de recuperação da economia, maior até do que foi feito em 2008, maior do que a crise econômica de 2008. Essa é uma das maiores crises que nós já tivemos na história da humanidade, porque é uma crise viral, é uma crise de saúde, mas também vem atrelada com uma crise econômica, porque nós tivemos a crise de 2008, nós tivemos a crise de 2012, o mundo está desacelerando o seu crescimento, então é muito precipitado. Nós temos qualquer tipo de avaliação com relação ao Brasil do ponto de vista de saúde. E para atenuar a crise econômica é necessário que o governo pense projetos, pense planos para atenuar esse impacto. Mas Bolsonaro não quer fazer isso. Talvez ele saiba que a equipe econômica dele não tem a mínima capacidade para fazer isso. Paulo Guedes, um ministro da economia que não passa longe dos grandes economistas que nós já tivemos no Brasil, não é um destaque dentre os economistas, tem pensamentos arcaicos e nós tivemos em 2019 um PIB ridículo de 1,1%. Então não podemos esperar muito de Paulo Guedes, não dá para exigir muito de Paulo Guedes e também não dá para exigir muito de Bolsonaro. Então o que nós podemos fazer é tentar, na esperança talvez em Rodrigo Maia, como de fato o presidente, o primeiro-ministro branco, como nós estamos falando, como muitas pessoas estão falando, que ele possa organizar os poderes, organizar o poder legislativo, o executivo, o judiciário, também os governadores, juntamente com Bolsonaro, para que a gente possa pensar em soluções para a crise, reduzindo os impactos nas vidas e principalmente também, não principalmente, mas também os impactos econômicos. É impressionante como que nós estamos vivendo um momento difícil e o presidente continua brincando. Ele pode continuar fazendo isso, mas ele apenas dá mais espaço para que Rodrigo Maia possa agir e de fato se tornar
o político mais poderoso, mais influente, de fato quem manda no nosso país, porque Bolsonaro mostrou nessa crise que ele não tem capacidade nenhuma. Ele tem capacidade para discutir, agora capacidade para governar ele não tem. Algumas pessoas reclamaram que nos meus últimos vídeos eu tenho adotado uma postura mais contundente, mais combativa contra Bolsonaro, saindo da minha posição de análise. Eu não fico confortável, é um desconforto muito grande ter que sair dessa posição de analista, de análise, para vir aqui e ser mais combativo. Mas essa postura do presidente da República, essa postura de Bolsonaro coloca em risco a vida das pessoas que eu gosto. Tenho alguns idosos na minha família, gosto muito deles, tenho um carinho muito grande por eles e eu sei que essa política de Bolsonaro, essa estupidez que o presidente está espalhando, propagando na sociedade, pode impactar muito a vida de pessoas que eu gosto. Então, para evitar isso, eu estou mudando um pouco a minha postura durante esse período para ser mais combativo ao presidente da República, assim como várias outras pessoas de bom senso estão sendo. Porque nós não podemos ficar calados com todo esse comportamento assassino do presidente Bolsonaro, que não tem capacidade para comandar o país, não tem capacidade de pensar em um plano econômico e muito menos um plano de saúde para conter os avanços dessa crise, que é uma crise muito séria. Nós passamos de 77 mortos, passamos de 70 mortos, possivelmente vamos passar muito em breve dos 80 mortos e nós não chegamos ainda no pico da doença, que possivelmente vai ser no começo ali entre o dia 6 e o dia 20 de abril. Eu quero ver se essas pessoas que estão criticando o isolamento, quando nós tivermos uma situação mais drástica, se elas vão continuar criticando. Quando familiares começarem a ser atingidos pelo vírus, se eles vão continuar tendo essa postura falando que é só uma gripezinha. Então, Bolsonaro, um recado para você: comporte-se como de fato você deve se comportar como presidente. Pare de menosprezar a vida das pessoas. Pare de menosprezar a vida dos brasileiros e apostar com as nossas vidas. Se você quiser apostar, aposte com a sua, mas não com a minha, não com a das pessoas que estão me vendo e muito menos com a dos meus familiares. E abra o olho com o Rodrigo Maia, porque ele sim está fazendo o que você não fez e não fará.